Graça e paz, meus amados irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Luiz Carlos, pastor da Segunda Igreja Presbiteriana de Rio Doce, Olinda. E estamos aqui, iniciando a semana, em mais um exercício devocional. Enquanto estaremos aguardando os irmãos chegarem. Se lembre de quem ele é. Pra ver o Pai, olhe para o Filho. Deus que se revelou a nós, a vida eterna já nos deu. A alegria e paz começam aqui. Pra si o povo escolheu, andemos para o encontrar. Graça e paz, Judite. Vamos cantar, voltando Graça e paz, Adriano. pela estrada que nos conduz, vivendo Graça e paz, Iona. quando o coração estiver aflito. Se lembre do que ele fez, tudo que criou e sustentar, pelo poder da sua mão. Graça e paz, igreja. Deus estendeu a adoção, somos filhos de aliança eterna. Na morte e na ressurreição, Graça e paz, Lenira. que somos no centro. Graça e paz, meu velho Eliezer. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Graça e paz, Kiko. Então vamos cantar, voltando ao eterno lar, pela estrada que nos conduz, vivendo o seu amor. Graça e paz, Danúbia. Quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é. Graça e paz, Dulce. Graça e paz, irmã Misésa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os amados irmãos e irmãs e igrejas que estão aqui presentes neste momento. Meus amados irmãos, nós vamos ter uma palavra de oração e depois nós estaremos fazendo o nosso exercício devocional de estarmos nos alimentando da palavra de Deus. Vamos orar? Bendito Deus, Pai, Deus de amor, em Tua trina presença, Pai amado. Teu povo que se chama pelo Teu nome se coloca diante de Ti. E com um coração alegre, com um coração feliz, ó Deus, pela Tua presença, na qualidade de Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nossas vidas neste momento. Nós te damos graças por todos os Teus benefícios.
louvamos o teu nome, ó Deus, reconhecendo que o Senhor é o único que é digno de louvor, o Senhor é o único que é digno de adoração, o Senhor é o único que é digno de ser cultuado e de ter o nome bendito. Nós te louvamos pelo teu amor, ó Deus, nós te damos graças pela salvação em Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, porque somos templos do teu amado Espírito Santo, Pai amado. Em tudo nós te damos graças, ó Deus, porque sabemos que o Senhor quer o melhor para o seu povo. O Senhor cuida de cada um dos seus filhos. E nós te agradecemos, ó Deus. Não temos palavras para expressarmos a gratidão para com os teus feitos poderosos na vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos nós estarmos meditando nesta manhã na Epístola de Tiago, capítulo 1, onde nós estaremos fazendo a leitura dos versos 2 até o 8º. Epístola de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2 até o 8º. E diz assim o texto sagrado: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Nós temos uma situação do qual o irmão do Senhor Jesus Cristo, Tiago, está lidando com uma igreja que tem enfrentado algumas dificuldades, inclusive sofrendo, os mais pobres em detrimento aos mais ricos por algum posicionamento que não estava sendo agradável da parte de Deus. Deus não estava se agradando com o comportamento de algumas pessoas que tinham uma posição mais abastada e deixavam outras pessoas sofrendo. Mas aqui também tem o contexto também da própria perseguição em si, já em relação ao Evangelho. Então, meus amados irmãos, de início nós temos aquilo que Tiago vai tratar a nível de provações. É sempre bom lembrar, é sempre bom a gente estar relembrando constantemente algo que eu gosto sempre de frisar quando nós falamos de sofrimento. Meus amados, quando nós sofremos por causa do nosso pecado, o problema é nosso, a culpa é nossa. Deus é justo. A gente errou, vem a correção de Deus. A gente errou, vem o juízo de Deus sim, sobre nós. Deus nos perdoa. Quando nós confessamos e nós arrependemos e deixamos, alcançamos misericórdia, é verdade, é um fato, mas Deus é justo. Aquilo que foi feito vai ter consequências. Então, quando nós sofremos por causa do pecado, a culpa é nossa. E a gente tem que assumir a responsabilidade mesmo. Agora, quando nós estamos sofrendo por causa do amor a Cristo, por pregar o Evangelho, por estarmos pondo em prática de fato o Evangelho de Cristo, e aí exatamente por nós estarmos em um mundo que é injusto, que jaz no maligno e que nos odeia, o nosso posicionamento sempre será aquele posicionamento que irá incomodar pessoas. E então, meus amados irmãos, se por causa disso nós somos perseguidos, então nós glorificamos a Deus porque nós estamos no caminho certo. Então, Tiago ele vai tratando a respeito dessas questões e vai colocando da seguinte forma: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passado e por várias provações. Ora, é bom lembrar também algo que é importante que se diga. Deus não nos tenta.
não devemos confundir provações com tentação. São duas coisas distintas. Deus está nos provando, ótimo, maravilhoso. É para nosso crescimento e amadurecimento espiritual. Existe uma perspectiva didática da parte de Deus, é pedagógico o sofrimento do crente. A provação do crente ela é pedagógica. Agora, a tentação não. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Essa é a questão. Ok? Então o que Tiago está ensinando aqui, em seu primeiro capítulo, nos versos de 2 a 8, ele já inicia colocando essa questão a nível das provações. Tá certo? Para que a gente tenha esse entendimento. Deus não tenta ninguém. Então é bom que se entenda isso. Para que a gente não venha atribuir tentação a Deus. E dizer que, estou sendo provado por Deus. Não. Vamos distinguir as coisas. Provação é diferente de tentação. Então aqui ele coloca exatamente que tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Quando nós estamos sendo provados por Deus, meus irmãos, a gente não deve xingar, a gente não deve murmurar, a gente não deve reclamar, a gente deve procurar entender o que é que Deus está requerendo de nós em relação a isso. O que é que Deus está nos ensinando? É feita aquela velha história, né? Das pessoas que oram pedindo paciência e aí quando as tribulações e os problemas vêm, as pessoas vão reclamar para Deus. Ora, você não está pedindo paciência? Você acha que ser paciente vai ser um botãozinho que Deus aperta e aí a paciência ela é derramada sobre nós? Não. Se você quer aprender a ser paciente, você vai passar pelas situações para que você exerça a paciência. Isso é lógico, é uma questão lógica. Se entende dessa forma. Então, quando nós estamos sendo provados, logicamente que é Deus que está o fazendo, e aí a gente percebe aquilo que Tiago está nos ensinando a respeito disso. E coloca, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Como é que a gente vai perseverar se a gente não supera obstáculos? Porque se tudo for fácil, meus irmãos, para que a gente vai exercer fé? As provações existem justamente para isso. Para que a gente seja moldado, e a gente amadureça, a gente cresça e a gente venha perseverar. Você já ouviu alguém dizer que está perseverando em alguma coisa e não existe nenhum obstáculo? É claro que existe. Por exemplo, vamos perseverar nos amor, em amar, né? Uns aos outros. Aí a gente encontra cada irmão problemático, cada história difícil. Aí você fala, meu irmão, essa irmã é difícil demais. Sim, mas é justamente isso mesmo. É para a gente estar amando. Porque assim é muito fácil, meus irmãos. Não ter nenhum problema, as pessoas serem todas elas 100% santas, né? Todo mundo aqui já perfeito. Perfeito vai ser só no céu. Então a gente deve dar graças a Deus que Deus está nos moldando, está fazendo com que por meio dessas provações a gente desenvolva a perseverança e uma vez nesse aspecto a igreja cresça, a igreja seja amadurecida. É pelas experiências, meus irmãos, que nós somos amadurecidos. É pela experiência que nós vamos nos tornarmos cada vez mais próximos, inclusive, do próprio Deus, e vamos aprofundar a qualidade do nosso relacionamento com o Pai. Então a gente não deve achar ruim. Porque tudo tem um fim proveitoso quando se trata de Deus atuando e agindo na nossa vida, na vida do povo dele. Então Tiago continua dizendo que, olha o produto da perseverança, né? Ora, a perseverança deve ter ação completa, mas para uma finalidade. Olha, Deus faz alguma coisa pela metade. Deus faz gambiarra. Deus faz mais ou menos. Não, Deus não faz. Deus é perfeito em todas as suas ações. Todo o propósito de Deus para conosco é um benefício, é bom. E a gente deve glorificar e exaltar a Deus, mesmo que tendo momentos de coisas, circunstâncias e situações que a gente não tem entendimento claro daquilo. Mas a gente continua seguindo em frente, a gente continua perseverando. Para quê? Segundo o texto, para que sejais
perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Perfeitos, meus irmãos. É algo que nós vamos buscar a vida toda, a perfeição. Aí alguém pode até dizer, mas pastor, a perfeição aqui na terra ela é impossível de ser alcançada. Certo. Vamos considerar que o seja. Eu vou desistir por causa disso? Eu vou desistir de alcançar esse alvo? Eu vou desistir de estar lutando, de batalhando por isso? Claro que não. Claro que não. Nós estaremos lutando, meus irmãos, contra essas coisas até o último suspiro de nossa vida. A santificação ela é progressiva. A maturidade também ela é progressiva. É crescente. Quanto mais nós temos experiências com Deus, quanto mais nós nos aprofundamos nessa relação, a gente cresce, a gente amadurece. Então, Tiago deixa isso claro, que o objetivo é justamente para que sejamos perfeitos. Uma outra perspectiva do resultado, do fruto da perseverança é exatamente a questão da integridade. E olha que isso está em voga nesse momento. Nunca houve para conhecimento público, não é, tanta falta de integridade dos nossos governantes. Está aí várias investigações a respeito do dinheiro federal que foi disponibilizado para governos, para prefeituras, e gente comprando respiradores de uma empresa veterinária que testou respirador em porcos e que não tinham testados cientificamente de maneira comprovada em pessoas. Olha que situação a gente enfrenta. Veja que contexto de integridade estamos vivendo. Mais do que nunca está sendo solapada essa questão. Mas nós somos desafiados a exatamente nos posicionarmos contrário a isso. Nós somos chamados de fato, meus irmãos, para estarmos vivendo de fato de maneira íntegra diante do nosso Deus. Porque nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho unigênito. Romanos capítulo 8, está de forma muito clara isso. Então é preciso, meus amados irmãos, que no desenvolvimento, nosso crescimento e amadurecimento, mediante aquilo que a perseverança produz em nós, uma das questões que faz todo o diferencial é o desenvolvimento da nossa integridade. E íntegros em todos os aspectos, não em alguns e falhos em outros. Mas é um todo. Não somente a perspectiva da integridade, como Tiago vai nos colocando, mas que em nada sejamos deficientes. Veja que coisa impressionante. Em nada sejamos deficientes. Então precisamos, com certeza, meus amados irmãos, perseverar nestes alvos. Precisamos ter uma vida que em todos os aspectos façamos a diferença do contexto social. Eu me recordo de um amigo de muitos anos atrás, de uma experiência que ele nos narrava. Ele disse que, olha, na empresa que eu trabalho, eu fui proibido de atender o telefone. E a gente achou engraçado aquilo, aí ele contou como foi. Ele disse, olha, as pessoas diziam para mim, se for eu, diga que eu não estou. Irmãos, eu como cristão, professando a minha fé no meu local de trabalho, eu ia atender um telefone e ia mentir porque as pessoas pediram? Então, quando eu atendi o telefone, que a pessoa disse, diga que eu não estou, aí ele foi e disse, fulana mandou dizer que não está. Desse dia em diante, ninguém mais deixou ele atender o telefone, porque as pessoas sabiam que ele não iria mentir. Então esse de fato é o testemunho de que em nada sejamos deficientes, que sejamos íntegros. E isso começa a dar pequenas coisas, porque a palavra nos ensina que se a gente for infiel no pequeno vai ser no muito.
Mas se a gente for fiel no pequeno, no grande a gente também vai ser. Então esse é o diferencial. E ali ficou um bom testemunho daquele amado irmão, naquele local de trabalho. Pelo seu comportamento ético, pela sua moralidade, para as pessoas saberem que ele jamais estaria mentindo. E as pessoas testemunharam isso. Então quando o telefone tocava, as pessoas corriam para que ele não atendesse. Porque dependendo do que fosse, alguém estaria contando uma mentira, protegendo o outro. Mas ele não faria isso. E isso nos chama a atenção porque é assim que nós devemos viver. E então Tiago prossegue e diz, no verso 5... Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera e lhes será concedida. A palavra impropera aqui é que Deus não vai dizer para nós impropérios, né? Deus não vai nos xingar, não vai dizer coisas feias, ok? Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Está com necessidade de ser sábio, está precisando de sabedoria, peça a Deus. Peça que Deus liberalmente vai nos conceder. Mas tem mais algumas coisas que nós precisamos aprender com essa questão de pedir sabedoria a Deus. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aí de um lado vai para outro, né? Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Então vejamos bem, meu irmão, minha irmã, igrejas. Tudo que nós pedimos nas nossas orações não deve ser aleatório. E nem deve ser de qualquer jeito. Cuidado para que nós não tenhamos orações que sejam automáticas. Parece que ligou o botão e você pá, aquelas mesmas coisas. Da mesma forma. Orar, meus irmãos. Quando nós oramos, nós estamos conversando com Deus. E quem é Deus para nós? Além de Salvador, além de Senhor. Deus é o Deus que é o Todo-Poderoso. É clichê a gente repetir, Criador do céu e da terra, de todo o universo. A magnitude e a grandiosidade do poder de Deus a gente não pode medir, mensurar de forma alguma. E a nossa compreensão limitada, porque nós somos de fato limitados diante daquele que é eterno. Mas Ele nos concede por meio da sua palavra que a gente tenha um entendimento da grandiosidade do seu poder em certo aspecto. Então, tendo esse entendimento, essa relação que nós temos com Deus, que Ele é que nos concede a fé para abraçar a Cristo como Salvador, que nos concede a fé para, de fato, a gente viver a carreira cristã que está proposta pelo próprio Deus para cada um de nós. A gente não deve ter, meus irmãos, uma qualidade de vida relacionada à perspectiva da espiritualidade e do exercício espirituais de qualquer forma. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, quando a gente pega este livro sagrado para ler, a gente pega com temor e tremor ou a gente pega como quem está lendo qualquer outra coisa? A gente ora antes para que o Deus nos ilumine por meio do seu Espírito para a compreensão, e quando termina de ler, a gente ora para que o Espírito nos aplique essa verdade. Nós nos relacionamos com Deus, com sua palavra dessa forma. Então, quando nós estamos pedindo, nós de fato pedimos as coisas com fé? Ou as nossas orações são automáticas, são repetitivas, a gente está sempre naquilo? Eu não estou dizendo, e me compreenda por favor, que se você está perseverando com determinada pedido, que já vem aí até talvez anos, porque tem pessoas que passam anos, não é? Perseverando e pedindo em alguma coisa. Por exemplo, pais que oram pela salvação dos seus filhos, filhos que oram pela salvação dos seus pais, rogam a Deus para que Deus tenha misericórdia, e se for da vontade dele, Deus esteja salvando.
nós oramos e passamos até anos fazendo isso. Não é verdade? Então a gente persevera. Então não estou dizendo que essa oração ela não se encaixe, né? Ou melhor, corrigindo. Estou dizendo que essa oração se encaixe nisso que eu estou falando. Dessa questão automática, né? Que as pessoas começam já aquilo certinho sempre. Cuidado para que a gente não tenha justamente essa posição mecanizada nas orações. Mas devemos pedir a Deus de fato, exercendo a fé que Ele mesmo nos concede. Então, meus amados irmãos, quando nós estivermos diante de Deus solicitando, pedindo, clamando por alguma coisa, vamos exercer a fé. Então, Tiago coloca justamente aquele que não exerce a fé, mas aquele que duvida é como? Em nada duvidando, pois o que duvida é o que? É semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E aí, agora vocês entendem a questão do aspecto da fé que eu estou colocando na oração, como estamos nos colocando diante de Deus, para que a gente não incorra exatamente neste erro aqui, de estarmos duvidando, de estarmos desta forma de um lado para outro, de qualquer jeito. E aqui Tiago deixa de forma muito bem clara que não pense que este homem alcançará alguma coisa. Aí ele coloca homem de ânimo dobre, ou seja, homem fingido, homem hipócrita, inconstante em todos os seus caminhos, porque é assim que é aquele que duvida, assim que é o que é fingido, assim que é o hipócrita. E eu acredito, meus irmãos, que nós não nos colocamos nessa posição. Mas aqui é um alerta para que a gente compreenda qual é o resultado de pessoas que se comportam desta maneira. Não vai alcançar nada da parte de Deus. Não suponha este homem que vai conseguir alguma coisa, porque não vai. Então, meus amados, que tenhamos essa reflexão durante o restante do nosso dia, que estejamos pensando exatamente como está a nossa vida diante de Deus, as provações que nós estamos tendo, compreendemos, todos nós juntos, vamos ter a compreensão que é Deus nos moldando, é Deus nos poldando, não é? E quando nós estamos sendo experimentados e provados por Deus, eu gosto sempre de fazer a analogia da árvore. Quem gosta de criar plantas, não é? Quem já viu uma planta grande quando ela é poldada? Corta ela todinha, né? A pessoa vai lá, dá aquele trato, corta. Você olha assim, dá uma expressão de tristeza tão grande, porque você percebe a planta meia murchinha, caidinha. Você faz, poxa, que aspecto triste ela ficou depois de ter sido poldada, não é? Mas com o passar do tempo, o que é que acontece com aquela planta? Ela cresce, fica mais frondosa e dá muito mais frutos. Eu gosto dessa analogia para explicar a despeito das provações, porque é exatamente assim que acontece conosco. Quando Deus está justamente trabalhando em nós, nos provando, e por isso que a gente deve ter todo motivo de alegria, como o Tiago vai nos ensinando. E tudo tem um propósito para a gente ser perseverante, sermos perfeitos e íntegros em relação a Deus, em nada deficiente, não estarmos devendo nada, não estarmos em falta com coisa alguma na nossa relação com Deus Pai Todo-Poderoso, mas que estejamos no exercício da nossa fé. Se estamos precisando de sabedoria para continuar vivendo, para tomarmos as decisões que elas venham exatamente estar se colocando igual à vontade de Deus, porque é isso que a gente também precisa pensar, irmãos. Que as nossas decisões estejam cada vez mais se igualando com a vontade de Deus. Que quando a gente pede sabedoria para Deus é justamente para a gente decidir as coisas que agradem a Deus e que Deus em nossa vida ele seja exaltado, ele seja glorificado. Então a sabedoria a gente pode aplicar para diversas questões da nossa vida, a sabedoria que vem do alto, que é para a gente lidar justamente com esse momento difícil que ele está falando, que nós estamos sendo provados. E que a gente não venha a ter nenhum tipo de dúvida em nossos corações, que a gente não venha vacilar,
Que a gente não venha se colocar na posição de uma pessoa fingida ou hipócrita, como o texto nos coloca. Então que tenhamos diante de Deus, meus irmãos, um posicionamento de fato adequado com Deus que Ele é, com o Pai que Ele é, com o Senhor que Ele é. E a gente precisa saber muito bem qual é o nosso lugar e devemos dar graças a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida e o mais que Ele ainda o fará, que nós ainda não temos conhecimento. Então que Deus abençoe a todos, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe todas as igrejas presentes aqui. A minha oração é que a boa mão do Senhor esteja sobre todos vocês e sobre a família de vocês. Não é? Como praxe, meus irmãos, nós sempre encerramos, né, com oração, e nós temos sempre colocado aqui algumas orações que são de fato necessárias nesse momento, né? Nós sempre estamos intercedendo pelas famílias enlutadas, pelos profissionais da área de saúde e pelas pessoas que estão no leito do hospital. Isso é uma necessidade que temos de perseverar nas orações. Estamos vivenciando um momento difícil, mas não só aqui em Recife, em Pernambuco, mas uma situação que é mundial. Vamos orar a Deus, meus irmãos, em relação à perspectiva da Covid-19, que não venha uma segunda onda, porque médicos estão falando, cientistas estão falando, apesar de não ter nome de nenhum cientista, só é dito que são os cientistas, né? Estão falando muito a despeito de que haverá uma segunda onda. Mas Deus é quem está no controle do domínio de todas as coisas. Então vamos orar, meus irmãos, pela intervenção de Deus em meio a toda essa situação. Vamos orar então? Bendito Deus, Pai de amor, bondade, graça, amor e misericórdia. Em tua trina presença o teu povo se alegra, o teu povo te celebra, o teu povo glorifica, exalta o teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, o qual nos foi aplicada aos nossos corações hoje. Sim, meu Pai, nos ajude a perseverarmos com alegria mediante as provações. Nos ajude, ó Deus, de fato, por meio da ação do Teu Espírito em nós, que o nosso comportamento ele venha refletir o caráter de Cristo, que sejamos perfeitos, íntegros e em nada deficientes, ó Deus, para que tudo na nossa vida o Senhor seja exaltado, o Senhor seja glorificado. Nos ajude no exercício da fé, ó Deus, por meio da sabedoria, a estarmos tomando as decisões em que o Senhor seja glorificado e exaltado. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós assim te clamamos, Pai amado. Também rogamos e nós intercedemos, Pai amado, por todas as pessoas que estão vivenciando o luto neste período de pandemia. Milhares de pessoas, ó Deus, morreram, é fato. Centenas de famílias não puderam se despedir adequadamente do seu ente amado e querido. Deus, rogamos em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo console essas pessoas, consolem essas famílias, que sintam-se abraçados por Ti, Pai Santo, que o Teu refrigério seja derramado nas almas dessas famílias, sofrendo porque perderam alguém que ama. Rogamos e reiteramos o nosso pedido de consolo e de conforto para com estes. Da mesma forma, Pai amado, nós rogamos e nós intercedemos por todos os profissionais da área de saúde, esses que estão, ó Deus, no combate da Covid-19, na linha de frente, que muitas vezes, ó Pai, passam por dificuldades no próprio local de trabalho, porque alguns amigos até foram contaminados e chegaram a óbito, porque muitas vezes falta equipamentos, ó Deus, o próprio EPI, equipamento de proteção individual, e muitas vezes falta até materiais para poderem lidar com aqueles que estão enfermos. Ó Deus, tem misericórdia, revigora essas pessoas, anima os nossos corações, dá-lhe um novo alento, ó Deus, e os fortalece a perseverarem, ó Deus, no trabalho, nessa profissão magnífica, ó Deus, que eles têm. Também queremos rogar e nós intercedemos em nome de Jesus por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão no leito de UTI, que alguns estão usando respiradores, outros não, mas meu Deus, nós clamamos a Tua intervenção, a manifestação da Tua graça, do Teu amor e a Tua cura, ó Pai, restabelecendo a saúde dessas pessoas. Da mesma forma nós rogamos por nossos familiares,
por cada amado irmão e irmã online nesse momento, pelas igrejas que estão presentes também, pelos seus pastores, que a tua boa mão esteja sobre eles, concedendo sabedoria e discernimento espiritual no comando, ó Deus, das tuas ovelhas, Pai amado. Que sejam ministérios que cresçam para o louvor do teu nome. Nós também rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que a Covid-19, que essa peste perniciosa venha, ó Deus, entrar em nossos lares, bater em nossas portas. Livra-nos, ó Deus, em nome de Jesus, e nos ajuda para o louvor do teu nome, ó Deus, nesse momento tão difícil, a levarmos a mensagem de esperanças para as pessoas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, agradeço, não é? Agradeço de fato pela presença de todos vocês. Nós devemos ter todos os cuidados necessários, né? E precisamos de fato estarmos intercedendo pelos nossos governantes. Isso não significa que você goste do governante ou não. A Bíblia nos ensina que devemos orar pelos nossos governantes para que nós tenhamos dias de paz. Em nenhum momento a Bíblia está falando se você concorda ou não com a ideologia ou com a política daquele que está no governo. Mas devemos orar, devemos interceder para que a gente de fato venha a vivenciar da parte de Deus dias de paz. Então vamos orar, vamos interceder nesse aspecto, ok? E sempre lembrando, meus amados irmãos, estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, quarta-feira às 8 horas da noite ou às 20 horas, não é? E nesse momento estamos nas quartas-feiras estudando a exposição da carta de Paulo aos Filipenses. De segunda a sexta-feira nós estamos sempre utilizando o Instagram, ok? Nosso canal aqui. Mas no domingo, meus irmãos, às 10 horas da manhã e às 19 horas, nós estamos sempre utilizando o nosso canal no YouTube. Então, se você olhar na nossa página, na descrição, né, lá em cima você vai ver que tem o link que dá diretamente acesso ao nosso canal. Faça a sua inscrição, ative o sininho para você receber as notificações, né, quando a gente estiver online, quando o vídeo for postado, e você nos ajude, não é? Propague o nosso canal, peça as pessoas para fazer inscrição, porque para fazer a transmissão pelo celular, o YouTube exige que a gente tenha 1000 inscritos na plataforma. Nós passamos um pouco de 500, então ainda tem muito para a gente conquistar pela frente. Então a gente roga a ajuda de vocês. Nos ajudem nesse aspecto, não somente se inscrevendo, mas compartilhando para amigos, colegas de trabalho, para parentes, para seus familiares, e estimulando as pessoas a fazerem a inscrição, ok? Então Deus os abençoe, tenham um bom dia e um cheiro no coração de todos vocês, e até amanhã, meus amados irmãos. Um forte abraço.